Hoje nossa história está em 2 Samuel 23, os principais guerreiros de Davi. Olá, crianças! Quem gosta de heróis? Quem gosta de assistir os Marvel, os super-heróis tão poderosos? Você sabia que na Bíblia também tem super-heróis? Sim! E a gente vai falar alguns super guerreiros de Davi. Davi tinha um exército de milhares e milhares de homens, mas dentre eles 30. Isso mesmo, 30 eram super top. E desses 30 tinham super mega tops. E a gente vai falar alguns deles. O primeiro que vai se apresentar é o nosso amigo Jabezão. Se aproxime, Jabezão. A gente vai falar da sua história, Jabezão. Você sabia que esse camarada aí, super mega forte, muito forte, sabe quantas pessoas ele matou em uma batalha? 800! Ele matou 800 homens em uma batalha. E ele foi considerado o super mega top. E aí se aproxima um outro super poderoso homem chamado Eleazar. Esse camarada, ele também foi muito corajoso, porque numa batalha, enquanto o exército ali se recuou, o exército de Israel se recuou, ele continuou à frente, ele foi firme e forte, e ele continuou lutando contra os filisteus, até que ficou grudada na mão dele a espada de tantas pessoas que ele matou, porque ficou até dormente a mão dele de tantas pessoas que ele matou. E ele foi considerado um dos super-heróis da Bíblia. E o outro que vai se aproximar agora é o Samá. Esse Samá também, ele passou a mesma situação do Eleazar. O exército de Israel também fugiu e ele continuou na batalha. E ele teve grande vitória lutando sozinho. Ele foi muito corajoso. Demais. E a gente vai falar de outro homem também, o Abissai, esse senhorzinho aí que está se aproximando, muito elegante. Abissai. Olá, Abissai, a gente vai falar da sua história. Ele matou 300 homens, ele foi muito famoso por isso. Uau. E o último que a gente vai falar é o Benaia. Vem, Benaia, vamos se aproximando. Esse cara foi muito engraçado, porque ele enfrentou também, ele matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe. E ainda num dia frio, num dia de neve. E nesse dia ele caiu num buraco. Você acredita que ele caiu no buraco? Coitado. Imagina, ele teve uma vitória muito grande e aí ele cai no buraco. E no buraco tinha um leão. Um leão? E ele matou o leão também. Mas isso ainda não foi tudo. Ele também matou um egípcio que ele era super mega grande. E sabe como que ele matou esse egípcio? Como? Ele matou com cajado. Ele matou somente com cajado. E o cara tava com uma espada gigantesca. E ele foi muito poderoso. Uau. Esses demais. foram os grandes heróis da Bíblia. E continuando a história daqueles grandes heróis, os super-heróis, eu vou contar uma história bem inusitada, bem diferente, e que vocês jamais vão adivinhar por que eles são heróis. É uma história muito engraçada, por sinal. Certo dia, Davizão, o grande rei, ele estava lá na caverna de Adulão, em meio a uma batalha. Os filisteus tinham conquistado Belém, eles estavam sitiados em Belém. E ele desejava tanto as águas de lá, porque as águas de lá eram tão gostosas, tão refrescantes. E ele começou a pensar alto. Sabe quando a gente pensa alto e fala? É assim que ele fez. Ele começou a falar: poxa, que saudade das águas lá de Belém. Nossa, aquela água era tão fresquinha, tão gostosa, tão geladinha. Ai meu Deus, que vontade de beber aquela água. Mas aí, 3 homens, dos grandes homens, foram visitar ele, ouviram ele falar isso. Você ouviu o que o rei disse? Ele quer água. E eles tiveram uma ideia maluca. Vamos pegar água pra ele, vamos pegar. Eles foram lá em Belém, atravessaram
o exército dos filisteus cheio de milhares de homens. E daí eles pegaram a água Vamos levar pro rei? pro rei Ele vai e ficar levaram muito para ele. feliz, ele vai adorar. E quando entregaram para ele, disseram que era a água que ele tanto desejava de Belém. Aí sabe o que Davi fez? Ele pegou a água e derramou no chão, na terra. E sabe o que ele falou? Ele disse assim: que o Senhor me livre de beber dessa água. Que ele fez isso? Seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água, porque a coragem dele foi tão grande a coragem deles, que ele honrou dizendo que jamais ele beberia uma água dessa. Ele ofereceu para Deus essa água. E esses são os feitos dos grandes, dos super-heróis Você viu? de Davi. Bom dia, crianças! Bom dia! Nossa, vocês estão felizes hoje, hein? Encontro dos amigos? Eu amei a história de hoje. Você gostou? Gostei. Ai, foi muito incrível, né? Vocês, quais são os super-heróis que vocês mais gostam? Uma de cada Batgirl, vez. Uma de cada vez. eu gosto- Rebeca, qual você gosta? Eu gosto da Batgirl, eu achei ela muito legal. Batgirl, e você? Eu? Mulher Maravilha. Mulher Maravilha, e você, Ju? Eu gosto da Ladybug. Ladybug. E você, Pedro? Eu gosto de Batman. E o João? Eu gosto do Superman. Superman, é. E vocês sabiam que na Bíblia tem muitos super-heróis também? Vocês viram a história de sério? hoje, né? Vocês viram a história? Que incrível. É. E esses super-heróis, na verdade, eles são pessoas normais. Só que eles foram tão corajosos que se tornaram pessoas muito especiais. Uma, por exemplo, lembra que ele matou 800 pessoas? Outro matou 300. Outro matou um leão. O leão é muito forte. E o outro foi pegar água para Davi atravessando o terreno inimigo. São ruins. E esses e todo esse pessoal corajoso estavam sempre ao lado do rei, porque o rei os valorizava muito. Eles eram muito valorosos. Isso. E é justamente, todo mundo pode ser uma pessoa especial. Todo mundo pode ser uma pessoa que quando cresça com ensinamentos positivos, com valorização, e tudo a gente vai conquistar a partir disso. Tio, tem uma pergunta. Sim. Se aqueles caras eram normais, mas eram super-heróis, quer dizer que a gente pode ser super-heróis também? Pode. Claro. Sim, justamente porque muitas pessoas que pisaram aqui na Terra, que foram grandes pessoas. Por exemplo, Martin Luther King, que foi a pessoa que começou a fazer uma revolução nos Estados Unidos para libertar do preconceito contra o racismo. Nossa, que o legal. Mahatma Gandhi, que libertou também a Índia da colônia, E aquela da menina, colonização. sabe aquela menina? Anne Frank. Aquela menina que é uma criança, que ela entrou nos best-sellers? A Anne Frank, e também que ficou ali, ela... A Malala, né? Malala? Ah, Malala, isso. Malala, ela foi uma grande heroína. Sim. Então, Eu tenho você uma vê, pergunta. pessoas simples. Sim. Mas tudo isso é verdade mesmo? É possível andar pelas águas? Essa é outra história. essa é uma Daqui a pouco a gente vai história chegar lá. Eu achei que só dava pra andar por causa do surf. Tem uma pergunta. Não é só com pranchas que as pessoas andam na água, não. Eu Não, tenho mas uma essa é outra pergunta. história. A gente vai falar dela depois. Qual? É verdade que Jesus existe? Sim, Sim, Júlia. Existe? Ele existe, ele é real. Ele viveu na Terra e existe uma história escrita sobre ele. E esse milagre que nós vimos hoje na história, ele aconteceu. Ele foi real. Ele fez com que o seu discípulo andasse sobre as águas. Legal, legal. E justamente ele quis mostrar que
ele era de fato o Messias, o Filho de Deus. E por isso que ele insistiu tanto para que eles fossem pro barco, sabendo que ia ter uma tempestade. Muito legal, tia, muito legal. Sabe qual é a lição de tudo isso? Nessa história da tempestade? Que Deus quer que a gente encontre calma. Porque quando a gente encontra calma, a gente sente Ele. Vocês viram que o Pedro só ficou calmo quando Jesus o acalmou e ele viu que ele realmente podia continuar andando pelas águas? Ele caiu por causa do medo. O medo atrapalhou. Ele né? estaria andando. Se ele não tivesse tido a calma, ele não teria presenciado aquele milagre. Mas por um momento ele presenciou, que foi exatamente no momento que ele teve essa calma. Então que todos nós possamos ter essa calma em nossos corações nos momentos mais difíceis, porque com Cristo, com a calma que o Senhor nos dá, nós podemos todas as coisas. E serem super-heróis. Tá bom, crianças? Tá bom. Continue seguindo o nosso canal, tá bom? Tchau!